Capítulo 136 Rivalidade entre dragões. Li Shang calmamente recolheu as gotas de sangue e guardou em 2 frascos de cristal. Cada frasco tinha 10 gotas, parecia pouco, mas a força por trás desse sangue era monstruosa. Mesmo com o poderoso corpo de Li Shang e com a energia dourada, ele provavelmente morreria se ingerisse tudo. Isso era devido ao fato de que ele ainda não havia despertado completamente nenhuma de suas heranças e claramente não usava praticamente nada do poder da energia dourada. Sendo assim, ele escolheu tomar 2 gotas. Ele deixou elas pingarem no ar e, usando seu sentido divino, as levitou até sua boca. Quando o sangue tocou sua língua, ele sentiu como se estivesse tomando lava pura. O calor e a força por trás do sangue demoníaco eram realmente avassaladores. Uma semana depois, uma voz soou por toda a torre. A terceira etapa teve o seu fim. Todos os competidores dentro da torre devem sair imediatamente, HYN Tai. Assim que todos ouviram, obviamente ninguém quis continuar sob tamanha pressão. Os mais fracos no 4º grau e 5º grau haviam chegado somente ao 40º andar, sendo assim eles foram os primeiros a descer. Um por um foi descendo até chegar ao 1º andar e ficar sobre o disco de pedra, esperando o restante chegar. 1 hora depois e todos haviam descido, menos uma pessoa. HYN Tai estava esperando tranquilamente, ele também se comunicava com os outros Supremos Anciãos. Através da matriz eles tinham acesso aos sinais vitais de cada competidor e poderiam atestar se ele estava vivo ou não. O tempo continuou passando e após mais 1 hora alguns murmúrios dispararam na multidão. Até um jovem de manto dourado, cabelos loiros e olhos azuis vibrantes se destacar entre todos e falar. Supremo Ancião HYN Tai, o garoto provavelmente está morto. Devemos ir, é perda de tempo esperar por ele. HYN Tai olhou para o jovem e o reconheceu como um dos jovens mais proeminentes em sua seita Fênix. Contudo, desde quando alguém no Dao da Purificação receberia ordens de alguém no Dao do Espírito? Nós Esper, HYN Tai não terminou de falar até uma leve mudança acontecer no local. Todos rapidamente viraram a cabeça para ver o jovem descendo a escada e indo em direção ao centro para se unir a todos. O jovem tinha um olhar feroz, a aura sobre o seu corpo era extremamente serena e contida. Como se ele fosse um leão ocultando suas garras. Seus olhos cor de mel tinham tons avermelhados, suas vestes eram simples, contudo o mais chocante foi seu cultivo. Início do 7º grau do Dao do Espírito. O que? Meu Deus! Ele não é aquele garoto do continente Zhao. Ele. Mas ele não tem só 18 anos. Isso é absurdo. Que tipo de monstro ele é? Diversas conversas estouraram por todo o local. Tal velocidade de cultivo só podia ser chamada de perversa. Até mesmo HYN Tai ficou surpreso. Nem mesmo os maiores gênios de sua seita tinham essa capacidade. Desculpe a demora, Supremo Ancião. A pressão no 80º andar estava um pouco complicada, Li Shang disse casualmente. Novamente a incredulidade passou no rosto de todos. 80º andar. O jovem de manto dourado então gritou. HMPF. Tentando enganar o Supremo Ancião. Seu idiota. Eu estava no 75º andar e não vi você passar por mim. Como ousa mentir? Li Shang virou os olhos na direção do garoto e com um sorriso fez seu caminho até o disco de pedra, ignorando completamente o jovem. Ly Kang. Comporte-se. Quem lhe deu o direito de agir descontroladamente? HYN Tai. Supremo Ancião, eu só estou tentando educar esse idiota. Como alguém de um continente tão ridículo como o continente Zhao poderia alcançar o 80º andar? Ly Kang. Famei, Hu Jiao, Xuanhong e Wenkang fecharam seus punhos. Ele claramente estava desmerecendo todos os 5 com 3 palavras.
Contudo, ele era alguém a meio passo do Dao da alma, eles não tinham força para rivalizar contra ele. Ele realmente esteve no 80º andar desde o fim do primeiro dia. Ele não passou por você, porque você nunca esteve à frente dele, HYN Tai falou com um olhar de desprezo para LY Kang. Assim que as palavras do Supremo Ancião tocaram os ouvidos de LY Kang, seu rosto empalideceu e ele olhou novamente para o jovem que ele desdenhou há alguns minutos. 2 meses no 80º andar. O que? Isso é ridículo. Monstro. Continente Zal. Parece que me enganei. Insano. Diversos pensamentos passaram pela mente dos presentes. Era preciso entender que o recorde anterior também era o 80º andar, mas a mulher, detentora do recorde, havia suportado somente um dia lá dentro. No fim, ela acabou se erguendo como uma das mais poderosas cultivadoras no continente Song, sendo atualmente matriarca de uma poderosa seita. Sendo assim, se Li Shang permaneceu quase 60 dias sob tal pressão, que tipo de monstro ele seria? Claro, isso era o que eles imaginavam. Contudo, se fosse de conhecimento geral que na realidade ele havia alcançado o 100º andar e ainda havia enfraquecido o selo dos 7 tetragramas supressores, todos ali cuspiriam um bocado de sangue. Além disso, o jovem estava no 7º grau do Dao do Espírito, isso era algo inimaginável. Mesmo LY Kang, que estava a meio passo do Dao da alma, tinha 29 anos e não havia perspectiva de ele romper antes de seus 30 anos. Contudo, Li Shang tinha apenas 18 anos, para alguém que em tão tenra idade alcançou tal nível, romper para o Dao da alma não seria grande tarefa. Ele também teria grande chance de futuramente alcançar o Dao da purificação. Observando tudo de canto de olho, havia um rapaz, simples e discreto. Seu cultivo estava no pico do 7º grau do Dao do Espírito, mas ele não se destacava na multidão. Contudo, seus olhos sobre Li Shang eram como um tubarão mirando fixamente sua presa. Um leve sorriso brincava em seus lábios, como se estivesse apreciando um bom show. Incrível! Ele chegou aqui estando no 4º grau e em 5 meses atingiu o início do 7º grau. Chocante, chocante. Tais pensamentos passaram na mente do jovem antes de mudarem e um grande sorriso despontar em seus lábios. É uma pena que você tenha encontrado comigo. Sinto uma herança draconiana vinda de seu corpo, mas você perderá. Enquanto ele pensava sobre tais assuntos, uma voz soou em sua mente. FY Tian. Você deve ter cuidado. O dragão que o garoto recebeu a herança não é fraco, talvez seja do mesmo nível que a minha herança. HM. Do mesmo nível que o seu. Em um continente daquele nível. É improvável, mas não impossível. A herança dentro de FY Tian era a de um dragão soberano. Os dragões eram divididos em várias espécies e subespécies. Contudo, a distinção mais óbvia era em relação à linhagem pura, linhagem semi-pura, linhagem residual. Os verdadeiros dragões eram aqueles com linhagens puras, os de linhagem semi-pura eram normalmente crias de verdadeiros dragões com outras espécies, já os que possuíam linhagem residual eram os mais fracos e tinham apenas algumas características draconianas. Contudo, mesmo entre aqueles de linhagem pura havia uma distinção entre eles. Os mais poderosos dragões eram os deuses dragões. Todos eram verdadeiros dragões e sua força e poder eram incomparáveis. Abaixo do deus dragão havia o dragão rei, era uma espécie poderosa e que poderia abalar dimensões, planetas e trazer caos a uma pequena galáxia. Também havia os dragões supremos, dragões reais, dragões soberanos e por último os dragões reconhecidos. Cada um desses era um verdadeiro dragão, suas linhagens eram puras e sua força era sem igual, a maior diferença entre eles era o quão pura essa linhagem era. A dos dragões de nível Deus era 100% pura e aqueles abaixo possuíam algumas impurezas. Claro, em um planeta de baixo nível como esse em que eles estavam, a presença de heranças draconianas era algo louvável. Em todo o planeta não havia mais que 2 dezenas de pessoas que as possuíam.
Era só ver que em todo o continente Zhao havia somente Li Shang e no continente Shun somente Fy Tian. Contudo, esse último parecia estar animado por encontrar alguém com uma herança do mesmo tipo que a dele. Ele esteve meio cabisbaixo e indiferente, não por arrogância, mas porque com a herança de um dragão soberano, sua força era avassaladora e ele já tinha força de lutar contra alguém no primeiro grau do Dao da alma, sendo assim, ninguém ali era um desafio. Todavia Li Shang o surpreendeu, durante a corrida o dragão dentro de Fy Tian sentiu outra herança draconiana vinda do garoto e isso fez com que Fy Tian se regozijasse por haver alguém que teria capacidade de rivalizar com ele.